Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que é impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um AscaCast, um podcast que é produzido pela Associação Canábica Medicinal Ascamed, uma associação que está junto contigo na luta pela democratização da cannabis para fins medicinais. Eu me chamo Bruno Vargas e hoje o nosso programa é em casa, os dois convidados uniformizados. Hoje a gente está de equipe Ascamed aqui. Quero que vocês deem as boas-vindas para os nossos dois convidados. Boas-vindas para o Bruno Renzer, espero que eu tenha falado certo, Renzer, que é coordenador de cultivo da Ascamed, e também aqui comigo o Lucas Murari, que é estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSM e membro da equipe de cultivo da Ascamed. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a planta em si, antes dela chegar até o óleo. E aí, rapaziada, tudo certo? Boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa casa aqui, ao nosso estúdio, ao AscaCast. Boa tarde, muito bem, muito bom a apresentação. Meu nome é Bruno, faço parte do cultivo da Ascamed, da equipe, junto com o colega Murari. Show. E aí, galera, obrigado pelo espaço e bora falar de cultivo. Bora falar de cultivo. Para a gente começar, eu já queria perguntar para vocês um pouquinho. Assim, eu converso com muita gente, muitos pacientes, e muitos deles não sabem que aquele óleo que chega na casa deles, que eles tomam 2 gotinhas durante o dia, 2 durante a noite, é feito de cannabis. Eles não sabem que é uma planta, que é um fitoterápico. Então, para começar, eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é a planta da cannabis, o que ela é constituída, e se ela é uma planta como qualquer outra, se ela é muito diferente, enfim, se ela é um bicho de 7 cabeças ou não. Claro. Perfeito. É uma planta comum, como qualquer outra, mas ela tem mais história e misticismo e uma carga de preconceito nelas, né? Ela não tem muita diferença na questão de como se planta, como se leva, como se cresce. A gente compara com tomate, a gente compara com milho, mas carecemos de conhecimento nacional também. E pra gente realmente falar que ela é uma planta comum, ela só tem muito estigma em cima dela. Trazendo para uma parte mais técnica, assim, a gente percebe que ela é uma planta que ela não tem uma necessidade tão grande de fertilidade de solo. Então, ela tende a ser, num sentido, se tu pegar desde o campo, um arbusto, até ela crescer numa floresta, num ápice, ela estaria mais ou menos na parte de que ela coloniza e para a parte primária do tamanho, né? Então, ela não é uma planta que ela necessita de uma grande fertilidade, ela vai cair, por isso que vocês falam muito da erva daninha, né? Porque ela tem essa facilidade também de cultivo. Então, trazendo esse lado também, acho importante dizer que não é muito, né, tipo, difícil de tu conseguir plantar, não. E essa parada que tu falou de ser uma planta com fácil cultivo, né, que não precisa de tanto fertilizante, ela é uma planta que, sim, tem suas questões parecidas, mas ela também tem suas peculiaridades. Acho que uma coisa muito importante é a questão ambiental dela, né? Ela tem um grande valor ambiental. O quão importante é isso hoje em dia, desse valor ambiental, dentro dessa questão que a gente vive, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que passou por um grande problema,
enfim, essa questão das queimadas que a gente está passando, ela é uma planta que pode influenciar positivamente nesse quesito, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. A gente não tem uma biodiversidade assim tão grande na questão de monoculturas que a gente acaba plantando aqui no Rio Grande do Sul e até o nosso manejo do solo mesmo, a gente acaba não fazendo diversas coisas que deveriam ser feitas e providências tomadas. E a ganja ela entraria exatamente numa escassez mesmo de diversidade que a gente tem, tanto no mercado, porque são diversos mercados e nichos e commodities que ela pode alcançar, né? Eu acho que acaba faltando aqui no nosso Rio Grande do Sul, como o Brasil como um todo também, porque temos áreas infinitas para cultivo aqui e a rusticidade dela seria muito adaptável para nós. Eu acredito que também, falando nessa parte ambiental, já que eu faço o curso também de sanitário ambiental, eu vejo muito na parte de fitorremediação, né? Então, agora a gente teve enchentes que muitas terras, né, hectares de terras, acabou perdendo muito valor aquisitivo, né? E tu vê que por ela ser uma planta que ela tem essa rusticidade, como o Bruno disse, ela vai conseguir fazer com que um solo que tu não vai conseguir plantar, hoje em dia as principais culturas que a gente planta, né, o soja, o milho, o trigo, tu vai conseguir cultivar ela e ela talvez vai te fitorremediar aquele solo que pode estar cheio de tanto metal pesado, muita matéria orgânica, enfim, o que ela tiver sobrecarregada, né? Sim, então quando tu fala em fitorremediar, seria meio que ela auxiliar ali o solo, dar uma salvada nele, assim? Geralmente a gente, nessa parte de fitorremediação, a gente sempre busca plantas que elas vão ter estrutura radicular agressiva, que elas vão crescer e ocupar espaços. E a cannabis, ela tem isso, né? A maconha tem isso, ela é uma planta fitorremediadora com baita potencial, né? Tanto que é utilizada em muitos lugares que não cresce nada no lugar e só cresce isso e eles utilizam isso, né? Tendo um grande poder, né, lucrativo. Assim, aquisitivo, aí a coisa fica mais fácil. Né? Exato. A viagem que a ganja fez, né, no mundo, ela passou por diversas regiões pobres, né? A gente tem o Japão, por mais que tenha um solo vulcânico, tem solos pobres. A China também, a Paquistão e toda a Ásia e a África, com diversos solos arenosos e pobres, que foram plantas, assim, que cresciam livremente, assim, cresciam naturalmente naqueles locais, assim, onde outras não conseguiam prosperar. E essa parada, assim, do cultivo dela, das possibilidades de cultivo, é muito interessante, porque eu leio muita notícia, tipo assim, a Austrália está desenvolvendo uma semente nova porque lá é muito quente. Aí, ao mesmo tempo, o Canadá está fazendo uma lá porque lá é muito frio. Então, tipo assim, ela é uma planta que é muito pesquisada, mexida pelo homem, mas que ela se adapta muito bem à terra. E aí eu queria trazer um pouquinho para o nosso Brasil, né, que a gente, infelizmente, não pode plantar. Tem algumas questões... Tem algumas possibilidades, existem algumas associações, né, Santa Cannabis, enfim... Abrace que podem plantar, algumas pesquisas, mas no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, nesse estado que a gente tem variações muito grandes de temperatura, muita umidade, ao mesmo tempo que fica seco, ela pode ser plantada aqui? É uma planta que conseguiria se adaptar a esse clima ou ainda não se sabe muito bem como fazer isso? Quer começar? Pode ser. A gente tem diversas dificuldades, né, para se cultivar aqui de fato, porque realmente o nosso inverno é úmido, a gente tem uma rigorosidade de frio e geada, que é uma combinação não boa para ganja, digamos assim, porque a gente tem, enfim, proliferação de fungos em determinadas épocas, a gente tem a queima mesmo da planta em determinada época, a gente tem épocas de estiagem também. Isso, claro, plantando outdoor, né? Mas o indoor, daí tu tem um controle sobre isso. Mas no outdoor, apesar das dificuldades,
tendo um manejo até simples, mas cuidadoso com a planta, entendendo ali as respostas dela ao ambiente, já consegue se dar um manejo, assim, e levar uma planta com ciclo completo, né? A gente tem variação de fotoperíodo, a gente tem as estações bem definidas, a gente consegue daí ter ela, não o ano inteiro, como acontece em outras regiões, mas muito bem durante um período do ano. Entendi, da hora. Eu acredito que também a gente tende a... Todas as coisas que a gente se alimenta hoje, né? Tudo teve essa parte da mão humana, né? Que a gente construiu as coisas. O milho não era o milho que a gente tem hoje quando começou. E, enfim, eu acho que a maconha na mesma. Eu acredito que por ela ter essa grande adaptação, acho que um dia a gente vai chegar numa semente que, para esse lugar, o Rio Grande do Sul, nessa latitude, vai dar certo. Mas ainda a gente não tem estudos para isso, mas eu acredito que com certeza é fácil com a tecnologia que a gente tem a chegar nessa... Isso é uma parada interessante, porque eu estava dando uma pesquisada, assim, eu vi que, por exemplo, hoje uma coisa que é muito mexida é com a espécie híbrida, né? Que foi criada pelo homem, tipo assim, na natureza não tinha essa questão de hibridez, não sei se é assim que se fala, mas é uma planta que é muito mudada pelo homem. Como é que vocês veem esse processo de mutação? É algo natural? É algo que a planta... Não sei se é certo falar assim, mas sofre, ou ela fica tranquila, assim, não ser mais uma sativa índica, assim, ela ficar de boa? Acredito que não tenha essa... Tanto tipo, o que a gente pega características de um macho e de uma fêmea, e geralmente a predominância daquela característica vai ser do macho, e tu vai misturar essas características, e aí vai da mão da pessoa que está cuidando lá, para tu, dessas diversas sementes que vai nascer disso, tu cuidar a estrutura de planta que tu quer, o vigor de planta que tu quer, a adaptação de clima que tu vai ter. Então, tu vai... Essa afinada, assim, na mão, é um trabalho que requer um cuidado maior. Uma atenção grande, assim, de quem está manuseando ali. Sim. Tem que entender bem... E essa comunicação, ela existe, assim, entre quem está cultivando e a planta? Eu escuto muita gente falar, tipo, minha planta tá amarelando. Aí isso é um problema. Como eu falei, eu não entendo muito, mas converso com pessoas que têm um cultivo legal, que já podem cultivar. Elas falam, tem esse problema do fungo, tem essa outra questão. Vocês falaram da questão da temperatura. A temperatura é o principal problema, assim, que a planta enfrenta, ou existem outros? Como é que funciona essa questão? É um jogo, né? Acho que essa é a palavra. Acho que essa é a palavra. Não conversa, mas jogo. Ele não conversa, mas é um jogo, porque tu pode ter alta temperatura e baixa umidade e tu vai ter uma planta reagindo a isso. Tu pode ter alta temperatura e alta umidade, tu vai ter outra reação da planta, com outra proliferação, com outros insetos, todo um jogo ali completo, realmente. Mas... a gente tem hoje no Brasil, como grande produtor que a gente tem soja, por exemplo, como tu falou, a gente mudou tudo, a soja, a gente tem soja para se plantar, para colher rápido, a gente tem soja mais longa, a gente tem soja que resiste melhor a tempo seco, soja que resiste melhor a tempo frio, a calor intenso. E a ganja, a gente acaba tendo uma hibridização, uma seleção genética mais focada no indoor, eu vejo, e menos para o outdoor, nessa questão mais técnica mesmo. Assim, a gente tem manual de calagem para determinadas zonas do ano, e a gente tem sementes que dão melhor em determinadas zonas do Brasil. Isso não acontece na ganja. A gente tem diversos bancos externos do Brasil, alguns poucos internos que a gente não deixa prosperar. Sim. Mas os bancos internos é isso. Você vai pegar uma semente que foi selecionada na Europa, que foi selecionada no Canadá, que foi selecionada na Austrália. Não é que não vai dar certo, mas é diferente. E entrando, antes da gente entrar
Quero entrar nessa questão do cultivo indoor, outdoor, mas antes disso, achei super interessante, tu falou dessa questão de bancos segregados, né, de outros países. Enfim, o Brasil está meio que estudando e se entendendo com esses outros bancos. A Embrapa, por exemplo, que é a empresa de pesquisa no Brasil, ela entrou com um pedido junto à Anvisa para poder pesquisar, para poder criar um banco, fazer uma pesquisa extensa de 12 anos. Outro dia eu conversei com uma representante do MAPA, ela me falou que o MAPA está, assim, ela não falou com esse termo, mas sedento para poder pesquisar com a planta. Eles conversam com a China, que é um dos grandes produtores de cânhamo, que usa muito a fibra. Então, assim, ela tem muita esperança e, enfim, está estudando muito para que isso aconteça. O MAPA tem olhado e outras questões do governo têm olhado para esse mundo da cannabis e essas possibilidades que a planta, né, dá para se usar 100% da planta, medicinal, industrial, uso adulto, enfim, é um baita de um mercado. Como é que vocês veem o desenvolvimento do Brasil hoje para essa questão do cultivo? Vocês têm uma perspectiva de que a gente possa ter um cultivo amplo em, sei lá, 5, 10, 20 anos, não sei, médio, curto, longo prazo? Como é que vocês enxergam esse cenário assim, político e nacional? Sim. Olha, é difícil falar disso porque a gente tem muita esperança porque estamos no meio disso, né? Mas a gente percebe que agora tanto os deputados quanto os senadores não estão com um pensamento muito pró hoje em dia, né? E a gente vê que a gente caminha a passos muito lentos, com muita luta, né? Principalmente das associações e tem várias frentes aí, né? Que estão sempre lá fazendo com que eles escutem, né? Margarete, enfim, né? Mães, familiares, principalmente né? puxam essa luta, né? E só tem caminhado por causa dessa luta, né, incessante dessas pessoas, né? Porque se a gente for ver, assim, pela a visão que dá do lado político da coisa, a gente vê que ainda a parte conservadora consegue segurar bastante para não andar essa parte que a gente luta, né? Mas eu acredito que talvez em uns 5 anos, se Deus quiser, a coisa há de melhorar. Porque tem que ainda trocar a galera que tá lá, né? Eu vejo que ainda tá muito a bancada conservadora muito forte ainda. Existe um muro muito alto pra gente escalar ainda, né? Porque a Embrapa, a MAPA, a UFSM, eles estão querendo estudar, mas sempre existe um muro, sempre existe um estigma, sempre existe algo que não permita. A Embrapa pesquisar sobre, a Embrapa tá fazendo esse trabalho de estudo que eles fazem com muita maestria, vai nos dar coisas que a gente pede há muito tempo, né? Que puxa, todos os artigos que a gente pesquisa, acho que 2% são nacionais, é muito ínfimo. E a gente precisa dessa localização aqui brasileira, né? Mas realmente a gente precisa esperar que troque o pensamento, esperar que troque as pessoas. Até se for as mesmas pessoas, tá tudo bem, mas assim, que dê uma chance a entender, né? Esperar sempre lutando, né? Não esperar sentar, né? Essa só espera dá uma angústia, assim. Tem que estar ali envolto na pauta. E aí já vou entrar numa outra pergunta que eu tinha aqui, que tem a ver com isso. Tu falou, né, a gente é do meio, a gente, enfim, sessão da Ascamed. Então eu queria entender um pouquinho o que levou vocês a entrar nessa pauta, o que levou vocês a gostar não só da cannabis, enfim, da parte medicinal, mas também do cultivo da planta, se o cultivo, vocês já gostavam do cultivo antes, ou foi por causa da planta, enfim, um pouquinho da história de vocês. Sim. Começa tu. Eu conheci a planta muito antes do estigma. Eu conheci a planta realmente como a maioria dos pacientes e a maioria desse novo mercado, através do medicinal, por doença na família e por ser o único nerd da casa que sabia pesquisar no computador. Então, vamos pesquisar sobre, porque numa época onde só tinha conhecimento fora, eu já me interessei pela planta na parte remédio e acabei deixando isso longe, porque naquela época parecia muito distante,
como foi por muito tempo. E daí eu fui para uma parte de encher o saco mesmo, sabe? Vamos testar isso, vamos fazer isso. Sair daqueles moldes que foi estabelecido, sabe? Do tráfico, do encarceramento e tudo isso. E vamos entender o outro lado disso e vamos começar o cultivo, vamos começar a entender a planta, sentir, ver como é, desmistificar, porque é realmente uma abordagem sobre outro ângulo. Nunca existiu uma abordagem sobre o ângulo de minha parte, sobre o ângulo com pré-conceitos já estabelecidos. Isso veio, de fato, por parte da família também, sabe? Dos entornos e das pessoas que acabam ficando preocupadas. Porque é um pouco difícil de transmitir para outra pessoa, assim... Por quê, né? Por que eu escolhi isso? Cara, porque, sei lá, isso é único, sabe? Mexe comigo quanto as pessoas do entorno, quanto o ambiente, quanto o mercado. É todo um ecossistema que acaba se criando. E para mim a pessoa foi muito fácil ser seduzido por isso, de uma maneira completamente positiva. E tu? Cara, eu tenho de casa que eu sempre tive a mão boa para plantar. E aí, nos meus estudos eu fiz um tempo de engenharia mecânica, e aí fui para engenharia sanitária e ambiental. Início comecei a estudar agrofloresta, comecei a aplicar isso num projeto de extensão que eu tive aqui por 4 anos, que era as hortas comunitárias ali na Dom Ivo. E esse cultivo, né, era o gosto de plantar de tudo, deu a calhar com algo que eu gostava. E a partir de 2019 que eu comecei a tomar o óleo, e aí veio toda essa caracterização mais medicinal. Mas de antes era cultivo mesmo. Bom, isso é uma parada muito legal, se vocês falam da planta puxar, enfim, de gostar, porque eu escuto muita gente falando, tipo assim, é um campo, é um nicho que tu tem que estar envolto, tipo, tu tem que acreditar muito, tu tem que querer muito. Vocês têm esse sentimento também que é realmente isso, assim, como tu estava falando antes, é escalar um muro, é quebrar barreiras para conseguir bater no peito e falar, eu tô aqui, eu faço isso. Vocês têm esse entendimento? Tenho. Eu acho que eu coloquei para mim que todas as dúvidas e as pessoas que duvidaram dentro do meu ciclo social ali, seja família ou amigos, cara, eu sei que vai dar, eu sei que esse é o caminho. E cada dúvida é tipo um ponto positivo, porque a pessoa não entendeu ainda, na verdade, ou a pessoa não analisou por esse ângulo, ou a pessoa está imersa em outra esfera de pensamento mesmo, em outro contexto. Então, mas foi isso, foi uma batalha de, cara, vai dar certo, calma. Tudo tem um tempo na vida, sabe? Que nem tu perguntou agora há pouco, como vocês veem o cenário para daqui a 5, 10 anos? 15 anos, para daqui a 15 anos, cara, sendo bem honesto, eu espero que dê tudo certo e a gente já tenha estabilizado muita coisa, a gente já seja um produtor com um nome no mercado, assim, não tô dizendo as Ascamed, eu digo Brasil, assim, a gente se colocar no mercado. Mas para daqui a 5 anos eu acho muito difícil, porque vão ser mais 5 anos anotando pessoas que duvidam disso e a gente vai lá e mostra que dá certo. Eu vejo que acho que é mais uma construção de tu mostrar e desmistificar para as pessoas que aquilo de lá não é essa visão que foi replicada por muito tempo, né? Essa demonização da planta, a gente saber por que ela foi criminalizada, né? Toda a parte ainda dos africanos que se trouxeram, enfim, tem todo esse racismo, né, por trás, e perceber que ali era o remédio deles, era a terapia deles, né, era a medicina ali. Ou a religião. Ou a religião, exatamente, tem né. muitas questões que envolvem essa planta, por isso que ela é tão quista, assim, desse jeito também. Mística, tem vários subjetivos que podem ser usados para ela, é verdade. Mas agora sim, entrando um pouquinho mais nessa questão que eu levantei para vocês logo que a gente foi trocar ideia assim, sobre fazer o podcast, que tu já citou algumas vezes e que talvez algumas pessoas fiquem um pouco perdidas, que é essa questão do indoor e do outdoor,
das diferenças do cultivo. Se puderem explicar um pouquinho o que é essas duas maneiras de cultivar, esses dois termos, assim. A gente... o indoor e o outdoor são palavras em inglês, né? Mas a gente pode dizer que o indoor seria em estufa e o outdoor seria a sol pleno, né? Sim. E o que seria em estufa, o indoor? O indoor é quando tu mantém todas os parâmetros climáticos, né? De tu ter temperatura, a luz, a umidade, ter aquele ambiente fechado, sem nada entrar de fora do externo. Então, o que é o correto é ter um indoor, é tu trocar de roupa quando tu chega, porque qualquer praga pode estar na tua roupa, tu entrar nesse lugar, ele vai estar totalmente climatizado. Então, isso é o indoor. O outdoor, daí tu já tem todas as condições climáticas que podem te dar uma planta muito mais rústica e maior, mas ela vai passar por toda a chuva. Se cai granizo, ventania, pode quebrar. Tem um controle biológico maior, mas tem acesso a todas as pragas, né? Então, tipo, tem toda essa parte também, né? Já no indoor, tu iria ter o controle também das pragas, né? Então, tipo, tu tá controlado. O indoor seria um controle. Entendi. E o outdoor seria essa diferença. Hoje eu já vejo que eles se complementam muito, né? Porque no indoor a gente consegue alcançar padrões, assim, únicos do indoor e o outdoor, únicos do outdoor. A gente tem terpenos e flavonoides que se mantêm na planta no indoor que não conseguimos chegar no outdoor. E acho que a gente não vai conseguir chegar no mesmo, assim, da mesma maneira. Construção da planta, toda a fisionomia da planta, acaba que ela é diferente. São plantas, mesma genética, plantas diferentes, a gente já fez teste e análise com mesma genética, cultivadas nos dois ambientes. São plantas completamente diferentes na maneira de lidar. Tem plantas que é difícil lidar no outdoor, tem plantas que é muito fácil lidar no outdoor, tem plantas que talvez não vinguem no indoor, e tem plantas muito adaptadas ao indoor, né? E quando tu fala em plantas, assim, tipo assim, o que seriam plantas? A cannabis é mais de uma planta? Existem vários tipos de planta? A pessoa que recebe o óleo na casa dela, sei lá, um full CBD, não é só aquilo que existe, a cannabis tem mais alternativas de canabinoides, enfim, é isso, na estrutura dela? Sim. Como são diversas moléculas, né? Diversos canabinoides, diversos terpenos, diversos flavonoides. E existe uma conversa, uma música, digamos assim, que é contada ali. E que são diversos efeitos. Por mais que tenha concentração X e Y de CBD e THC, genéticas têm efeitos diferentes dentro do teu organismo. Tem genéticas que são ótimas para dormir, genéticas que são ótimas para acordar. E acaba que, às vezes, a construção da planta é diferente. São plantas... Tem planta grande de 3 metros e tem planta que não passa de 1. Assim, realmente são plantas diferentes. Por isso, plantas, né? Vai do Bulldog ao Doberman, mais ou menos. Mas, assim, trazendo um pouco para explicar para a galera, né? A gente tem predominantemente 3 espécies de plantas, que é a sativa, a índica e a ruderalis. E aí a gente consegue separar mais ou menos elas pelo tempo de ciclo delas, que a sativa ela vai ser um ciclo muito maior, vai ter camarões menores, mais finos. Já a índica vai ter uma planta mais baixa, camarões mais densos. A ruderalis vai ser um ciclo muito rápido. Tá? Assim, ó, no cru, na explicação mais... mais simples, mas seria mais ou menos isso. E aí a gente entra em toda a hibridização, que a gente vai ter, às vezes tu pega, essa aqui é predominante sativa, essa aqui tem uma híbrida que ela é 60% sativa, 40% índica. Essa aqui é uma fast, que eles falam, que é curto ciclo, tem alguma coisa de ruderalis nela. E aí a gente tem toda essa brincadeira, a gente tem ainda o cânhamo,
que é uma espécie que ela vai ter predominante só CBD. E tem uma coisa interessante que até na parte lá do Nordeste, eles estavam até com um problema de plantar CBD porque a alta temperatura estava dando alta porcentagem de THC. Então tem tudo isso, tem todo esse universo, né, da gente trabalhar quando a gente se fala em espécies, por isso que a gente fala plantas. São muitas plantas. São muitas possibilidades, muitas genéticas, muitas sementes, muito tudo, assim. Isso é uma parada, né, já falei, acho isso super interessante, assim, essas várias possibilidades que ela dá. Então, só para entender um pouquinho essa questão da híbrida, pode conter as três. Eu escuto muito falar que a Rudelaris é o cânhamo. É correto falar isso? Ela é o cânhamo, ela não é o cânhamo é outra coisa além disso? O cânhamo é maconha. Rudelaris é maconha, índica é maconha, sativa é maconha. Tu vai ter a diferença, tanto que existe a hibridização que é a cruza delas. O cânhamo, ele muda em genética, ele muda em semeadura, ele muda em espaçamento, ele muda em concentrações de canabinoides, assim como a Ruderalis e índica sativa. A hibridização hoje no mercado, por exemplo, para cultivo indoor, que tem diversos bancos e diversas genéticas, é que é exatamente como o Murari falou lá no início, que tu pega o que tu quer extrair do macho e o que tu quer extrair da fêmea. Então, se esse macho de sativa aqui foi uma planta super robusta e que aguentou um sol de 45 graus e 90% de umidade, mas isso daqui mas ela teve esses terpenos e flavonoides, um gosto ruim, digamos assim. Tu tá fazendo isso para gosto, tá? Não para outros fins. E essa índica aqui, tô dando um exemplo, mas essa índica aqui tem um gosto maravilhoso, digamos assim. Tu vai fazer uma cruza disso e todas as sementes disso, tu ainda vai plantar todas as sementes e escolher dentro de todas essas sementes uma planta que tem o que tu quer coletar, no balanço que tu quer coletar, para daí daquela planta tu estabilizar essa genética. Não precisa ser uma semente, mas desse jogo de semente começar uma estabilização daquele feno ali, daquele genótipo ali. Mas é extraindo o que tu quer de cada uma. Tu constrói a tua genética e aí tu faz clones dela para poder ter ela, enfim, em larga escala. É uma maneira de propagação. É um jeito. Mas, dos jeitos. Mas eu acredito que sobre a pergunta que tu perguntou sobre se o cânhamo é a Ruderalis, eu acredito que a Ruderalis ela vem do norte lá da Rússia, né? Então é um ciclo muito curto de sol que eles têm. Então por isso que é uma planta que se adaptou a esse curto ciclo. Já o cânhamo hoje nessa hibridização e no toque do ser humano em todas as plantas que a gente conhece, já tem cânhamo, né, de todas as formas que tu imaginar, né? Então eu acho que já não é a mesma coisa. Entendi. Então tem mais distinções. Exatamente. Legal. E para falar sobre a produção do óleo, tudo pode ser usado para produzir o óleo? Essas sequências são todas seguidas por quem cultiva? Esse conhecimento tem que ser adquirido todo antes de se produzir um óleo? Como é que funciona essa questão assim do processo para construir o medicamento em si? É super controlado? Como é que é a questão da segurança? Tem toda uma análise, enfim. Tu quer começar o quê? É? Posso falar? Cara, para tu fazer uma extração de óleo, eu conheço mães, pais que fazem na própria cozinha de casa, claro, tendo, né, o cuidado de manter limpo, né, todas as coisas. Se tu for falar numa construção de associação, de industrialização, tem que ser tudo feito, né, tudo feito em laboratório, né, tudo esterilizado. Então, há uma margem muito grande de cultivos, de qual certo. Mas a parte que a gente utiliza, que tem os canabinoides, é a flor, onde tem o tricoma que é os cristalzinhos. Nesse tricoma ele vai ter ali tudo que a gente quer, que tá desde os flavonoides, os canabinoides e os terpenos, exatamente, isso que eu tava me lembrando. Mas é a flor que a gente usa. Claro que o resto da planta
detém também subproduto, mas onde mais tem a concentração é nos camarões e nas folhas ao entorno do camarão. O resto já não tem tanta, já não vale tanto a pena. Realmente, a gente não consegue, né, colocar como certo ou errado, porque não tem como dizer que uma mãe que está fazendo um óleo com a planta que ela tem, com a panela que ela tem, nas condições que ela tem, está errada. Mas a gente consegue falar para uma associação que ela está errada, né? Então, porque existem critérios, né? Existem realmente critérios, porque é diferente. A gente precisa de um padrão para se seguir, tanto no cultivo, na genética que a gente escolhe, nos fertilizantes que a gente usa, se essa planta recebeu veneno do ar durante o cultivo dela, a gente consegue saber, a gente consegue ter essa análise, a gente tem um critério para se passar ou não nessa contaminação. Então, acaba que existe um filtro muito maior. Mas para uma família ou para uma mãe, ou para alguém que queira fazer o seu próprio remédio, eu acho que é muito... não é tão distante, mas é necessário persistência, digamos assim, é necessário realmente um estudo. Não precisa ser um estudo, assim, tu não vai abrir artigos, tu não vai... Mas, assim, existe um básico para se fazer tudo. Então, saber qual que é a genética para você, saber qual que é o modelo de cultivo até para você. Tem pessoas que podem cultivar numa laje, tem pessoas que podem cultivar só dentro de um grow minúsculo, tem pessoas que... Enfim. Isso é uma parada boa, assim, porque essa questão da padronização, né? Porque, assim, eu converso com pessoas de outros setores que tratam da cannabis, advogados, por exemplo, e eles têm uma padronização em habeas corpus, que é uma alternativa para quem quer plantar, né? Fazer o uso medicinal da planta, que tem uma patologia. Eles têm uma padronização... As políticas públicas de distribuição pelo SUS, tanto a nível municipal quanto estadual, tem uma padronização, é meio que quase um Ctrl-C, Ctrl-V. No cultivo também dá para ter esse Ctrl-C, Ctrl-V. A pessoa que está cultivando, ela tem que estar muito ligada no que está acontecendo. É um processo diferente assim do que os advogados e, enfim, os médicos têm, por exemplo. Eu acho que é bem mais singular. Eu acho que é bem mais singular do que um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou te dizer assim, tem muita gente que tem muita receita, tá? E é uma planta tão diversa que a gente consegue ter vários tipos de receita, tá? Eu vejo que quando tu entra, qual cultivo que tu vai começar, qual tipo de fertilizante, qual tipo de solo, qual tipo de luz, tu vai fazer meio indoor, meio outdoor, tu... Sabe, tu tem um leque muito grande. Então, eu vejo que tem como tu padronizar algumas coisas, sim. Tanto o Bruno fez um calendário muito bom que consegue padronizar lá. Vamos testá-lo, né? Se conseguimos alcançá-lo. Mas eu vejo que não é bem assim, tipo, se tu não tiver ali o tato, tem gente que mata cacto, né? Então, não Entendi. Que nem no paciente, né? Parei para pensar agora e, na verdade, cada paciente é único. Isso é uma frase que se fala muito, assim. Então, o médico tem que ter um acompanhamento para tratar com cannabis muito maior. Às vezes tem um paciente que toma 2 gotas de um óleo e passa mal, tem outro que tem que tomar 4 e nem sente nada. Então, a cannabis como um todo, ela tem que ter essa atenção muito grande. E além desse processo de cultivo, ele tem outros processos também que precisam ser respeitados, né? Tempo de colheita, depois tem que cortar, secar, enfim. Quanto tempo demora mais ou menos todo esse processo? Claro que, como vocês falaram, cada planta tem um tempo, cada planta tem... Mas, enfim, depois que tu colhe, aí já é mais padronizado, cada uma também tem a sua especificidade. Como é que funciona esse meio campo da preparação do óleo aí? Já é bem mais padronizado, assim, a gente consegue, digamos assim, ter um padrão e uma previsibilidade de quanto que consegue secar, quanto que consegue armazenar, isso tu até consegue uma previsibilidade, mas vai muito da genética, novamente, porque tem genéticas, como ele disse, fast, né, que são super rápidas. Começa ali na casa dos 68, já vi 65 dias de floração,
até genéticas sativas com 120 dias de floração. Mas, assim, existe dentro da ganja, né? Ela é dividida em períodos da vida dela. Ela é uma planta que ela tem a sua senescência, ela morre e tem todo o seu ciclo natural. Então, existe, né, a propagação, ou semente, ou estaquia, daí ela tem esse período de germinação ou enraizamento, depois ela entra num estado vegetativo, ela tem esse período vegetativo, que daí, se for uma planta sativa ou índica, ela vai ter de acordo com o fotoperíodo, né? É a luz que tu usa, né? O tempo de luz que tu usa. Então tu consegue ter uma previsibilidade em quanto tempo tu vai deixar em vegetativo. Eu quero que essa planta fique 1 mês, eu quero que essa planta fique 2, 3. A floração vai depender da genética. Mas ela muda a partir do ponto que tu muda o período de luz. Já com a Ruderalis, ela vai seguir quase um calendário próprio, porque como recebeu hibridização, pode ser uma outra genética que tem um traço Ruderalis, que é mais rápido. Pode ser uma Ruderalis, que é de fato uma planta automática, pelo período de luz que ela sofria lá no habitat natural dela. Então ela vai ser automática, digamos assim. Tu consegue prever que tu vai colher ela em X dias. Então tu consegue prever isso. Depende muito das receitas que se usa e fertilizantes que se usa para saber quanto que eu vou colher em gramaturas. Mas isso acho que demora um pouco mais ciclos, né? Para te saber, eu vou colher X com Y de plantas. Uhum. Mas no que tu fez a pergunta, depois que tu colher ela, isso vai depender das condições climáticas, né? Se tu tá controlado a temperatura, tá com boa ventilação. Geralmente, a cada 1 mês, 20 dias, ela tende a secar para tu botar ela já em cura. Uhum. Mas isso daí vai depender da umidade do ar, né? A condição que tiver. Se tu tiver um ambiente climatizado, uns 15 dias tu já seca ela, até menos. Uhum. Perfeito. A estrutura manda bastante nisso. Porque, por exemplo, tem a liofilização, né? Que é um método de tu secar com... Tu bota a temperatura muito fria e umidade muito baixa e tu joga ali com a temperatura e umidade e ela seca em horas, dias, assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela tá seca num ponto ultra seco. Mas se tu não tiver nada, se só tiver vento, tu vai levar 1 semana, 2 semanas. Realmente depende muito do quanto tu tem. Uhum. A disponibilidade para equipamento, digamos assim. Uhum, pode crer. Cara, da hora demais. Deschavamos muito da nossa maconha aqui, do início ao fim dela, da sementinha sendo plantada até o óleo quase pronto ali. E as minhas perguntas se encerraram. Acho que o nosso AscaCast, um podcast super legal que eu queria muito fazer. Adoro esse tema do cultivo. Por mais que eu não entenda muito, né? Eu conversei com vocês antes, mas assim, acho super interessante. Queria abrir um espaço agora para vocês se despedirem, enfim, levantarem algo que não foi falado, uma última mensagem. Vamos fazer diferente agora. Iniciamos no Bruno, vamos no Lucas agora primeiro. Bom, acho que primeiro agradecer, né, o espaço. Acho que deu pra gente dar uma visão aí sobre o que acontece no cultivo. Eu acho que a mensagem que eu deixo é que o melhor lugar pra gente guardar uma semente é debaixo da terra. Essa é a mensagem que eu digo. Eu acho que a gente plantando sempre essa sementinha aí na cabeça das pessoas pra gente desmistificar e trazer o que essa planta pode nos trazer de benefício para a sociedade. Eu acho que tá aí o melhor cultivo que a gente pode fazer. Eu acho que é essa sementinha aí. Perfeito. Perfeito. Eu queria agradecer o convite de novo na Asca. Estamos todos como colegas aqui, né? Nessa estrutura muito, muito bonita. Como o meu colega falou, cara, vamos plantar essa semente na alma, plantar a semente na mente das pessoas, desmistificar muita coisa para crescer só coisas positivas, cara. E, mano, jardineiro não é traficante, já diria Planet Hemp e todos que estão desde aquela época batendo nisso. E é isso, acreditar. Sem dúvidas. E as dúvidas que aparecem a gente anota e tá tudo bem. A gente trabalha em cima. Show de bola, perfeito.
desmistificar é uma boa palavra que fica para esse nosso episódio, com certeza ele foi um pouco disso. E mais uma vez agradeço a quem chegou até aqui com a gente, acompanhou todo esse nosso AscaCast, mais um episódio da nossa segunda temporada. Eu sou o Bruno Vargas, apresentador do AscaCast, e a gente vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Feito!